Olá pessoal, eu estou aqui iniciando uma nova série, tá, sobre lendas e mitos do mar. Lendas e mitos da Marinha Mercante, aqueles fatos que podem ser verdade, ou podem ser mentira, ou podem ser lendas ou mitos, tá? Então eu fiz uma enquete e as pessoas responderam com vários temas bem interessantes. E se eu for responder todos os temas em um vídeo só, vai ficar imenso esse vídeo aqui. Então eu vou dividir, fazer uma série. Cada vídeo vai ter um assunto que vocês perguntaram, tá? E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível o que é real, o que não é real, e se for lenda, o que essa lenda tem a ver com a realidade. Porque muitas lendas têm a ver com a realidade da vida no mar. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o Titanic. O que foi verdade, o que foi mentira, o que o acidente do Titanic transformou na vida da Marinha Mercante, o que mudou nas leis da Marinha Mercante depois que o Titanic foi ao fundo, depois que ele naufragou. Vamos descobrir essa história? Vamos ver o que existe e o que não existe? Vem comigo. O RMS Titanic, ou Titanic, como nós falamos aqui, né, foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros de Harland von Wolff, em Belfast. Foi a segunda embarcação da classe Olympic de transatlântico, depois do RMS Olympic e seguido pelo MHS Britannic. Ele foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews, e sua construção começou em março de 1909. Ele foi lançado ao mar em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912, e no caminho, passando em Chatsworth-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda, ele colidiu com um iceberg às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos de seu projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas da época. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, levando a mudanças nas leis internacionais de navegação que permanecem em vigor mais de um século depois. Então, gente, a gente vai falar aqui, basicamente, sobre o que é lenda e o que não é dessa história, tá? O que é fato é que depois desse acidente do Titanic, a IMO, que foi criada, a Organização Marítima Internacional, ela fez uma reunião, tá, primeiro, e nessa reunião foram discutidos todos os pontos dos motivos do acidente, do naufrágio com o Titanic, e dessa reunião surgiu um livro chamado SOLAS, na verdade uma convenção, que é traduzida como Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Em inglês, SOLAS, a sigla, significa Safety of Life at Sea. E muita coisa mudou. Esse livro é um livro grande, ele vem sofrendo emendas, tá? Vem tendo erratas, correções, e todas as embarcações, todos os navios, eles têm que ter obrigatoriamente este livro a bordo, tá? Essa edição do SOLAS, a mais recente a bordo, tanto em edição digital como edição física, tá? Pode ter edição digital, mas obrigatoriamente tem que ter edição física, o livro mesmo. Ele é vendido pela IMO, as empresas compram, e todo navio, tanto brasileiro como do exterior, ele tem que ter essa publicação. Tá? Existe um determinado tamanho de navio a partir do qual ele é obrigado a ter. Por exemplo, uma embarcação pequena de pesca, um iatezinho, não é necessário. Tá? Mas ele tem que, de qualquer maneira, estar de acordo com várias regras que foram criadas depois desse acidente do Titanic, mesmo que seja uma embarcação pequena, certo, gente? Mas a gente chama embarcação SOLAS aquelas embarcações que têm um tamanho tal que elas são obrigadas a cumprir várias funções. E também tem diferenças. Por exemplo, o navio de passageiros, ele tem um capítulo especial só para ele. O navio petroleiro tem um capítulo especial só para ele, e por aí vai. Tá ok? Então vamos ver as lendas, o que é verdade e o que é mentira. Certo? Primeiro, o Titanic tinha menos botes salva-vidas
do que deveria ter. Isso é verdade ou é mentira? Bom, na verdade, o Titanic possuía muito mais botes do que a lei vigente na época previa. Quando foi construído, o navio ainda estava sob a regência de leis que foram criadas no século XIX. Os botes da época não eram eficientes como pensamos hoje, sendo grandes, pesados, feitos de madeira e responsáveis por ocupar grande espaço e peso no navio. As regulamentações sobre o número de botes numa embarcação eram baseadas no peso bruto do navio e não no número de passageiros, como é feito hoje, como é o correto, né? Como é o ideal. Só depois que o Titanic afundou, governos do Reino Unido e dos Estados Unidos decidiram rever as regras. Então, gente, a história, o mito de que não havia botes suficientes a bordo do Titanic é falsa, é lenda, tá bom? O que acontece é que existiam botes suficientes de acordo com as leis que foram feitas no século XIX ainda. Só que os botes não eram adequados, como são hoje em dia. Vamos ao segundo item, segunda lenda. Os trabalhadores que o construíram já o achavam amaldiçoado. Isso é verdade? Vamos ver. De acordo com o famoso rumor, trabalhadores católicos que ajudaram a construir o Titanic sabiam que o navio estava amaldiçoado por causa de um número do seu casco. O número do casco dele era 390904. Escrito à mão e visto de trás para frente, o número poderia simular a frase "no Pope", ou seja, sem papa. Na verdade, o navio tinha outros números durante a construção. De acordo com suas classificações nos órgãos de regulamentação de navegação e na própria responsável por sua produção. Ainda que o número significasse uma mensagem contra o Papa, a maior parte dos trabalhadores não se importaria com isso, porque era forma de protestante, não eram católicos. Tá? Então, essa história desse número, né, que seria visto ao contrário como no Pope, é uma lenda. Tá? Isso é uma lenda, é claro, não é verdade, certo? Vamos ao terceiro item. Passageiros de terceira classe foram deixados para morrer. Isso é verdade? Bom, com a maioria dos passageiros de primeira classe sobrevivendo à tragédia e os de terceira classe morrendo, a crença popular tende a acreditar que os mais pobres foram trancados para evitar a competição por botes salva-vidas. É verdade que, a princípio, quando ninguém ainda tinha noção da dimensão do acidente, tentaram conter os passageiros de classes menores contidos nos seus decks. No entanto, assim que foi percebida a gravidade da situação, todos perceberam que estavam no mesmo barco, literalmente, e não houve esse julgamento por classe ou condição social. Então o que acontece aqui, gente? Existe uma regra, tá? Existe uma coisa que a gente aprende no curso de oficiais, quando a gente aprende sobre segurança a bordo, é a questão do pânico. Como controlar o pânico e nunca correr. Mesmo que o navio esteja afundando, o navio esteja incendiando, correr nunca. Porque você pode cair, pode tropeçar, pode complicar a situação. E também em um navio de passageiros com 1.500 pessoas a bordo, numa terceira classe, que talvez fosse a classe mais disputada, né, com maior número de pessoas, um pânico generalizado mataria muita gente pisoteada. Então, quando ainda não se tinha noção do que estava acontecendo, eles teriam sido contidos. Calma, calma, e quando de repente se percebeu, não, peraí, a coisa é séria, então solta todo mundo, libera todo mundo. Tá? Então aquela velha história de que o pessoal de terceira classe ficou trancado sem poder sair, como mostra no filme, é mentira. Tá ok? Vamos em frente? Item 4. O Titanic transportava uma múmia. Existe uma crença divulgada com base nos textos de um jornalista londrino de que havia uma múmia amaldiçoada sendo transportada no Titanic. Segundo o W.T. Stead, a múmia foi removida de sua tumba no Egito e levada para Londres, causando destruição por onde passou. O jornalista relacionou essa múmia com uma real que ainda está guardada no British Museum, dizendo que ela era uma verdadeira máquina de maldições. Mais tarde, quando ele morreu no Titanic, as pessoas relacionaram a múmia com a tragédia. Tá ok? Então, e tem outras coisas bizarras também que estavam a bordo do navio, que isso fica para uma outra ocasião, tá? Tem mais coisas bizarras que estavam a bordo lá do Titanic. Mas, gente, múmia amaldiçoada, isso é um cherry picking, né? É uma coisa assim, vocês vão me dizer, mas é a história de Tutankhamon, que todo mundo que entrou lá na tumba de Tutankhamon morreu de formas estranhas e o primeiro a entrar foi o último a morrer. Tem várias lendas desse tipo. É cherry picking, né? É aquela coisa de catar cerejas, quando a gente só pega aquelas amostras que interessam para aquilo que a gente acredita
e os vários outros fatores que discordam desse pensamento, a gente não leva em conta, ou ignora, ou nem quer saber que existe. Então, múmia amaldiçoada, gente, pelo amor de Deus, né? Ele podia estar transportando a múmia assim, na boa, mas que ela tenha sido a causa do naufrágio, não. A causa do naufrágio do Titanic foi porque ele colidiu com o iceberg, gente, certo? 5. O navio tentava quebrar um recorde de velocidade. Muita gente acredita e repete que o Titanic, ou Titanic, como vocês preferirem, não só queria cruzar o Atlântico, como queria fazer isso em tempo recorde. Isso, porém, não era verdade. Como já se sabe hoje em dia, não eram todos os motores do navio que estavam ativos na hora que o Titanic colidiu com o iceberg. Além disso, existiam rotas pré-definidas de navegação no Oceano Atlântico, e o Titanic estava pegando uma rota de mais de 300 quilômetros de longa, quer dizer, de longada, de longo curso, né? Então, não é bem assim, tá? Que ele não queria ser o navio, não tentou ser o navio mais rápido do mundo, não. No filme até existe uma cena em que o comandante sofre pressão para acelerar a viagem, para correr mais, coisa e tal, mas isso aí não é verdade, certo? Vamos em frente. O capitão do navio se matou e ignorou os avisos de um iceberg. Existem várias histórias que relacionam a responsabilidade da colisão do Titanic com a falta de dedicação do capitão Edward Smith. Esse era o nome do comandante, tá? Os boatos vão desde a alta velocidade do navio, que já vimos que não é verdade, até a sua irresponsabilidade e suicídio com um tiro. Na verdade, desde que se conseguiu sua licença de capitão, se tornou extremamente conhecido, até mesmo recebendo o nome de Capitão dos Milionários, tamanha a qualidade de seu trabalho. Quer dizer, ele era um capitão excelente, tá? Em relação ao seu suicídio, ninguém sabe como o capitão passou os últimos momentos de sua vida, apesar de relatos apontarem que, cerca de 7 minutos antes do naufrágio, ele ainda estava dentro do navio, mostrando que ele decidiu afundar com sua embarcação. Olha, existe uma regra, tá, que diz que o comandante tem que ser o último a sair do navio em caso de abandono. Por quê? Porque ele é o responsável justamente pela organização desse abandono. Tá? É claro que ele tem as pessoas a quem ele delega tarefas, né? Cada um, existem a bordo tabelas de salvatagem dizendo o que cada tripulante tem que fazer. Tudo isso está lá no Solas. Tá? Isso tudo aconteceu depois do Titanic. Então as pessoas têm suas funções. Mas naquela época as regras eram diferentes, eram regras do século XIX ainda. Então o que acontecia era que o comandante ele delegava. Ele dizia, imediato, que é o segundo homem do navio, depois do comandante, né? Você vai conduzir o embarque do pessoal nos botes salva-vidas. Piloto, você vai transmitir as mensagens de socorro. Telegrafista, você vai transmitir a mensagem de socorro também. Piloto, você vai ajudar lá mulheres e crianças primeiro. E ele tem que ser o último a sair, porque ele tem que comandar isso tudo. A responsabilidade é toda dele. Tá? Olha, nesse caso, relatos dizem que ele foi o último a sair de bordo, que ele não apareceu, que ele morreu. É bem provável que ele tenha se sentido responsável, isso é o que eu penso, tá? E é muito chato para um comandante ver o navio dele afundar e chegar num tribunal marítimo depois de enfrentar uma acusação, tá? Porque se o navio afundou, houve falha humana, o que aconteceu, entendeu? É uma coisa que destrói a carreira de qualquer comandante e é muito provável, eu não vou afirmar aqui que aconteceu, que ele tenha afundado junto com o navio, tá? Então, isso não é lenda, mas também eu não posso afirmar, nós não temos evidências concretas de que ele realmente afundou com o navio. Mas que ele teria dado um tiro na cabeça, eu acho que isso não aconteceu, tá bom? Isso é achismo, eu não tenho como trazer para vocês os fatos, as evidências sobre esse caso. Mas acredita-se que ele afundou junto com o navio, certo? 7º item. Um homem conseguiu vaga em botes se fantasiando de mulher. Por quê? Mulheres e crianças primeiro? Então ele se vestiu de mulher? Será que ele teve tempo de se vestir de mulher com aquela confusão toda? Corre. Vamos ver. Não somente isso não é verdade, como o boato arruinou a vida do homem que foi acusado de fazer isso. Foi William T. Sloper. Ele escapou do naufrágio entrando num bote, pois estava no local no momento em que não havia mulheres ou crianças para preencher a quantidade de pessoas necessárias para sua lotação. Porém,
Quando a história foi contada por um tabloide britânico, o trecho do disfarce da fantasia de mulher foi inserido. Depois que a história foi publicada, ele recebeu o apelido Skirts, que significa saias em inglês, para o resto da vida dele. Para vocês verem, né? Quando se fala em tabloide, a gente pensa logo naquela imprensa que não é aquela imprensa séria, é aquela imprensa que vem de sensacionalismo, né? Então inventaram essa história aí no pobre coitado, dizendo que ele teria se vestido de mulher, e isso arruinou com a vida dele, mesmo sendo mentira. Para vocês verem como a mente humana pode ser cruel, né? Como é que uma imprensa que deveria toda ser séria, existe fake news nos tabloides, né? Nessas imprensas, me perdoem os jornalistas, eu sei que existem muitos jornalistas sérios, muitos que eu sigo, inclusive no Face, que eu respeito demais, tá? Mas tem muitos jornalistas também que só quer saber de audiência, e inventam histórias, contam coisas que não tem nada a ver, fazem pseudociências parecerem verdades, como tem muitos canais de televisão aí que fazem isso, que eu também não vou citar aqui, certo? Então, foi mentira essa história, o homem não se disfarçou de mulher, e por causa desse tabloide, a vida dele ficou arruinada por causa disso, gente. É rir para não chorar com uma história dessa, né? Então, depois que o Titanic afundou, né, como eu falei aqui, muitas regras mudaram, né? Você tem que ter vistorias, né? Os navios têm que sofrer vistorias, tem que ter o número de equipamentos certos, o número de botes salva-vida certos, como é que deve ser o bote salva-vida, como é a construção dele. Hoje em dia os botes salva-vidas têm que ser fechados para eles poderem rolar na água em caso de ondas pesadas e a pessoa não morrer afogada. Ele tem que se manter flutuando, ele tem que ser à prova de fogo, tem que haver treinamentos, número de colete salva-vidas, o tipo do colete salva-vida não pode ser inflamável, antigamente era de cortiça, entende? Então, muitas regras mudaram e até hoje ainda estão mudando, muitos certificados passaram a ser obrigatórios, muitos cursos passaram a ser obrigatórios para você ter esses certificados. Então, hoje em dia, se tornar oficial de marinha mercante, ou mesmo tripulante, um marinheiro de convés ou um marinheiro de máquinas, é difícil, tem que ter cursos, pelo menos 4 cursos obrigatórios que tem que ter, que segurança, relações humanas, combate a incêndio e primeiros socorros. Esses cursos você tem que ter, senão você não consegue embarcar. Agora, dependendo da sua especialidade, se você for oficial de náutica, oficial de máquinas, se você for trabalhar em navio petroleiro, tá? Um dia aqui eu vou fazer um vídeo explicando como se chega a comandante, o que você tem que fazer, como foi a minha trajetória, os cursos que eu tive que fazer para chegar a comandante, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu queria agradecer muito a pessoa que me pediu para fazer um vídeo sobre o Titanic, tá? Eu não vou citar nomes, porque eu não citando nomes, eu deixo as pessoas bem à vontade para fazer as perguntas que quiserem sobre lendas e mitos na vida do mar, tá? Então ficamos por aqui hoje e vamos aguardar a segunda parte com o nosso próximo tema. Um abraço e tchau, tchau.